Bom dia, paz do Senhor a todos. Hoje é quarta-feira. Quem fala com vocês é sua irmã Deise. E a nossa meditação hoje vai ser sobre obediência. E para meditarmos sobre obediência, nós vamos ler um texto que está escrito no livro do Gênesis. Gênesis, no capítulo de número 12, nós vamos ler dos versículos 1 ao 4. Onde nos conta como Deus chama a Abrão. E diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Ah, meu amado e minha amada, o que é obediência? O que é obedecer? Obediência é um comportamento simples. É assim, alguém te passa uma ordem ou uma orientação e você segue aquela ordem, aquela orientação. Você obedece. No texto que nós acabamos de ler, nós temos um exemplo muito claro do que significa ser obediente. Deus dá uma ordem a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A Bíblia não registra se Abrão questionou a ordem de Deus. Não. Nós vemos aqui que Deus dá uma ordem a Abraão e de pronto, imediatamente, Abraão obedece à ordem de Deus. Se nós pensarmos nos dias de hoje, no mundo que nós vivemos, um mundo globalizado, praticamente sem fronteiras, parece simples Abrão obedecer esta ordem. Mas não era assim. Nos dias de hoje, os filhos deixam as casas dos seus pais e vão morar bem longe. Às vezes vão morar em outro país ou até mesmo em outro continente. Mas continuam mantendo contato por telefone, por internet, chamada de vídeo, não é verdade? Até contato visual nós temos com quem está muito longe de nós. E dá para se reencontrar, dá para planejar uma viagem e as famílias se encontrarem novamente. Mas essa não era a realidade de Abrão. Deixar a casa do seu pai, deixar os seus familiares era uma separação. Não havia possibilidade de Abrão ligar avisando se ele tinha chegado bem. Não havia possibilidade de matar a saudade por meio de uma rede social, de uma chamada de vídeo. Não. Era praticamente certo que nunca mais aquela família iria se ver. Apesar de tudo isso, Abraão foi obediente à ordem de Deus. Deve ter sido difícil. Eu imagino que deve ter sido difícil, mas existia uma promessa de bênção para ele. Deus prometeu para ele uma bênção pela qual valeu a pena ele abrir mão daquilo tudo que estava ficando para trás. E eu e você precisamos seguir o exemplo de Abrão. Ele ouviu e obedeceu. Muitas vezes nós ficamos perguntando pela vontade de Deus, mas na maioria das vezes nós conhecemos perfeitamente a vontade de Deus. O que falta é disposição para obedecer. Deus nos prometeu vida eterna se nós obedecermos os seus mandamentos. E nós precisamos abrir mão daquilo que impede a nossa obediência. Eu não sei se existe na sua vida alguma coisa que te impede de obedecer a Deus. Você sabe.
Você sabe se existe aí algum vício, algum rancor, alguma situação não resolvida que está te impedindo de obedecer à vontade de Deus. Mas você precisa abrir mão disso que impede a sua obediência a Deus, porque Deus tem algo melhor para você. Vale a pena crer como Abraão creu. Vale a pena obedecer. Não basta conhecer a vontade de Deus, é preciso obedecer essa vontade. Que Deus nos abençoe. Pai amado, Deus querido, obrigada, Deus, por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de te servir e de fazer a tua vontade nessa terra, Pai. Senhor, fica conosco, Senhor. Nos ajuda. Somos pequenos, somos falhos, somos pecadores, mas nós queremos, Senhor, te obedecer, fazer a tua vontade para a nossa vida aqui nesta terra. Nos ajuda, Senhor. Abre o nosso entendimento. Cria em nós, Senhor, um coração puro, um coração obediente a Ti. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nos ensina, Senhor, a orar. E perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.